Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Paulo e essa é mais uma aula da disciplina de Política 4. Na aula de hoje a gente vai tratar sobre os modelos de democracia baseado no livro do cientista político holandês Arend Lipker. Lipker estabelece dois modelos de democracia principais, o modelo majoritário e o modelo consensual. Esses modelos se diferenciam em duas dimensões que se desdobram em 10 características, 5 características para cada dimensão. A primeira dimensão é a dimensão executivo-partidos e a segunda dimensão é a federal unitária. Na dimensão executivo-partidos, as democracias se distinguem em 5 características. A primeira é aquelas democracias que têm um poder executivo unipartidário, enquanto outras têm o poder executivo pluripartidário. Existem democracias em que há um predomínio do poder executivo sobre o legislativo e democracia em que o legislativo ele é equivalente ao poder executivo. Existem democracias que o sistema eleitoral é bipartidário, outras que o sistema partidário é pluripartidário. Algumas são sistemas majoritários, outras são sistemas eleitorais proporcionais. E, finalmente, dentro dessa dimensão, existem países que têm grupos de interesse que são competitivos e, por outro lado, existem grupos de interesse que são corporativos. Então, uma democracia majoritária, uma democracia em que o executivo é unipartidário, que ele domina o legislativo, que existe um bipartidarismo, um sistema eleitoral majoritário e grupos de interesse que são competitivos, enquanto que uma democracia consociativa, a democracia de consenso, é aquela em que o poder executivo ele é pluripartidário, existe um equilíbrio entre executivo e legislativo, existe um pluripartidarismo, um sistema eleitoral proporcional e os grupos de interesse são corporativos. Do outro lado, na outra dimensão, na federal unitária, nós temos, por um lado, países que são unitários e países que são federativos, países que têm um unicameralismo, apenas uma única Câmara Legislativa, e países que têm duas câmaras legislativas, países que têm constituições não escritas e países que têm constituições escritas, países em que, para você alterar a Constituição ou as leis fundamentais, basta uma maioria simples, e países que requerem uma maioria qualificada, países em que não há um controle de constitucionalidade e países em que há o controle de constitucionalidade. E países que o Banco Central é dependente do Poder Executivo e países que o Banco Central é independente do Poder Executivo. Então, democracias majoritárias são aquelas que o país é unitário, que é unicameral, que não tem Constituição escrita, que é simples de mudar as leis fundamentais, não existe um controle de constitucionalidade e o Banco Central ele é dependente. E países de democracia de consenso são países que têm estruturas federais, são países em que há um bicameralismo, há uma Constituição escrita, se requer maiorias qualificadas para se alterar a Constituição, existe uma Suprema Corte, uma Corte Constitucional que controla a constitucionalidade das leis, e existe um Banco Central independente. O Brasil é um país que não está na análise do Lipker, mas quase todas as características do modelo de democracia brasileiro nos leva para o lado consensual, certo? Aqui nós temos gabinetes presidenciais de ministérios que são pluripartidários. Nós temos cada vez mais um equilíbrio entre poder executivo e poder legislativo. Nós temos um pluripartidarismo, eleições proporcionais, grupos de interesse que são corporativos, nós temos uma estrutura federativa, somos um país bicameral, tem a Câmara de Deputados e o Senado, temos uma Constituição escrita que requer maiorias qualificadas para ser alterada, de 3/5 nas duas casas legislativas, temos uma Suprema Corte e temos o Banco Central independente. Tá? Os principais modelos de países majoritários é o Reino Unido, que exportou esse modelo para vários outros países, uma vez que o Império Britânico exportou esse modelo. E do lado consociativo, as democracias mais consociativas que o Lipker analisa é a Suíça e a Bélgica. Tá? Mas, como eu disse, o Brasil, apesar de não estar na análise do Lipker, também possui esse modelo. Beleza, gente? É isso. Obrigado.